Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento a mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, profissionais da casa que são o esteio dessa Casa de Leis, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, colegas de trabalho e de magistério que se encontram aqui hoje na Câmara, presidente do Sintespa. É muito bom ver essa casa cheia, viu? E muito interessante que todas venham reivindicar os seus direitos. E nós estamos aqui para aprovar ou deixar para apreciar em um outro momento. Seria muito interessante que houvesse um consenso para que os vereadores pudessem apreciar o projeto com equilíbrio, sem estar magoando uma parte a outra parte sendo favorável. Então, o consenso é muito importante para que o Poder Legislativo possa agir. Depois eu irei conversar com vocês para decidir o meu voto hoje, porque parece que irá passar uma dispensa de interstício. Senadora, nós retiramos a dispensa deles para até ouvir eles, viu? Tá, então ótimo. Tá bom. Eu falei com o secretário que seria interessante ouvi-los, né? Ouvir as duas partes. Inicia aqui com o Salmo 90, 17. Que a graça do Senhor nosso Deus descanse sobre nós, confirma para nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do seu trabalho e do amor que você demonstrou por Ele ao ajudar seu povo e continuar a ajudá-lo. Hebreus 6, versículo 10. Faça tudo com amor. Coríntios 16, 14. Inicia aqui com um requerimento ao senhor prefeito, após ouvido plenário, extensiva Secretaria de Fazenda, solicitando informações sobre o valor gasto com publicidade e propaganda pela administração pública no período de 2021 a 2023. Solicita ainda que estes gastos sejam elencados em publicidade institucional, publicidade de utilidade pública e publicidade legal, que destina-se a divulgar informações da administração pública com o objetivo de atender às prescrições legais. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva Secretaria de Administração e a Procuradoria-Geral do município, solicitando alteração do decreto número 304, de 7 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a compensação da jornada em dias de folga, dando outras providências pelos motivos a seguir expostos. Em seu artigo 1º, parágrafo 4º, reza no devido decreto que a compensação da jornada de trabalho em dias de folga ou mediante a redução da jornada em outros dias se dará no máximo no mês subsequente ao que o servidor tenha realizado as horas extras que serão compensadas. Neste diapasão, fica claro que, além de não pagar as horas extras realizadas pelo servidor, as compensações de folga somente poderão ser feitas somente até o mês subsequente. Dessa forma, impossibilita o servidor de usufruir dessas horas trabalhadas a favor do município, levando vários deles a perder as horas trabalhadas. Solicita ainda a reavaliação da cláusula citada, preconizando a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, em seu artigo 59, parágrafo 2º, que dispõe: poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Então, na CLT está falando que você pode compensar até 1 ano, e no decreto fala no mês subsequente. Então, às vezes a pessoa não quer tirar naquele mês subsequente, não dá certo de tirar no mês subsequente. A CLT fala que é 1 ano. Então, o decreto poderia ser modificado a favor dos servidores, que no momento que a prefeitura precisou, fez hora extra e
não pôde ser compensado com recursos, né? Pode ser compensado com folga, mas o servidor pode organizar isso até 1 ano. Alguém quer assinar comigo? Algum vereador? Eu gostaria de assinar, vereadora. Algumas pessoas me pediram que fizesse... E o primeiro também, que a senhora apresentou a respeito da publicidade. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva à SAI, Superintendência de Água e Esgoto, informações sobre o corte de fornecimento de água ao município, visto que fomos procurados por moradores do bairro São Sebastião, que reclamaram do corte de água em seus domicílios sem aviso prévio, no último dia 6/9, e ainda reclamaram do descaso, já que não tiveram prazo para sanar qualquer irregularidade. Assim, carece das seguintes informações. O corte ocorre com quanto tempo de atraso no pagamento mensal das contas? Antes do corte ser efetuado, o morador é notificado com aviso do corte? E com quantos dias de antecedência? Para que o corte seja efetuado, o servidor da SAI identifica o morador para que o mesmo apresente algum comprovante, caso o pagamento tenha sido efetuado? O corte pode ser feito na véspera de feriados prolongados? Neste sentido, é importante destacar que a água é um recurso natural, essencial no planeta, para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, ela é essencial para as nossas vidas. Vereadora. Então, cortou lá no bairro São Sebastião no dia 6, e parece que ficou o feriado inteiro. Pessoas com câncer, acamadas, doentes, e tiveram. A gente sabe que é obrigação do contribuinte pagar a tarifa de água, mas ela poderia, se foi notificado, eu desconheço. Então, é só informações que a vereadora quer saber, para que outros bairros, outras pessoas não passem por essa situação de ficar sem água por até 4 dias. Vereadora Eunice, primeiro parabenizar a Vossa Excelência por pensar na população, pedir para assinar o requerimento e depois pedir para que Vossa Excelência assine um comigo sobre um projeto de lei que eu estou lançando nessa casa hoje, em relação à taxa de religação, pedindo a isenção da mesma para o projeto de lei. O senhor falando sobre isso, e assino sim, diminuir Obrigado, o valor vereadora. da taxa de religação. Sim. Vereadora, eu gostaria de assinar com a senhora também. Obrigada, Deda. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva FAMEP, solicitando que seja feita a manutenção imediata do CIE, Luiz de Freitas Peixoto, e do ginásio Nadir Borges Brandão, haja vista que as fortes chuvas ocorridas na quinta-feira, dia 31 de agosto, danificaram boa parte das estruturas metálicas dos referidos locais. Proporcionar acesso aos esportes nas comunidades carentes é diminuir as desigualdades, aumentar a autoestima, promover a sensação de felicidade, amenizar riscos de depressão, permite redução dos níveis de ansiedade, que, apesar de pouco se relatar sobre, é um grande problema nas comunidades com alto índice de vulnerabilidade. Além disso, as atividades têm impacto na diminuição da violência nesses espaços. A interatividade entre os moradores, inclusão na sociedade por meio de treinos, união entre as pessoas que estão naquele local, são facilmente percebidos em poucos meses do CIE. Faz parte da natureza do jovem competir, interagir e se desafiar, ocupando o tempo ocioso do dia a dia com as atividades que trazem lazer, socialização e bem-estar. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, informações pertinentes sobre a obra pública municipal em andamento na rua Rui Barbosa, projeto de lei 33, que dispõe sobre a autorização do uso de extensão temporária do passeio público, denominada Parquet, revoga a Lei 6.256, de 19 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Em atenção ao real objetivo do que foi proposto pelo projeto de lei citado e aprovado por esta Casa de Leis, e mediante a insatisfação dos empresários instalados no local, bem como da população, verifica-se a necessidade a saber: qual a empresa vencedora desse certame? A obra está de acordo com o objetivo contratado e no prazo que foi contratado? Qual o motivo de ainda não ter terminado e em que fase estão?
O que falta para a conclusão da obra? Em relação à iluminação, qual projeto está sendo executado? E o método usado é o indicado para esse tipo e quantidade de iluminância para o local em questão? Evidenciando a importância da iluminação para os comerciantes, este deve ser eficiente em apresentar um fluxo luminoso ao longo das vias, caracterizando assim a utilização do passeio público, denominado parking, onde se estabelece que, conforme a justificativa do projeto que aprovamos, além de criar mais um espaço que privilegie o pedestre e o transeunte, os parques têm o potencial de incentivar o uso de transportes não motorizados, valorizar espaços de descanso, promover o envolvimento dos cidadãos na construção e modificação dos espaços urbanos e fomentar e desenvolver o comércio nos arredores de sua instalação. Os objetivos do projeto são magníficos. Vamos fazer com que a Rui Barbosa fique dessa forma dos objetivos do projeto. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Saúde, solicitando que, em parceria com o Hospital Universitário Sagrada Família, todas as ações referentes às cirurgias oftalmológicas sejam realizadas no município de Araguari, para que se cumpra todo o cronograma e encerre a fila de espera. Haja vista que muitos pacientes estão aguardando a realização das referidas cirurgias por vários meses. Olha a quantidade de espera. Blefaroplastia superior e inferior, 210 pacientes. Dacriostorrinostomia, 15 pacientes. Facoemulsificação, 760 pacientes. Pterígio, 381 pacientes. Trabeculectomia, 62 pacientes. Vitrectomia posterior, 48 pacientes. Vitrectomia via pars plana, 8 pacientes. Então, o Hospital Sagrada Família, que cravou suas raízes nesse solo araguarino, tem condição de fazer isso aqui, ó, rapidinho. Vamos credenciar, organizar tudo para que esse hospital possa acabar com as filas de espera na nossa cidade. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à secretaria competente, que seja realizada a troca de placas de logradores em toda a extensão do bairro Santiago. Ruas: Amanhece, Alameda de Ivonete Santiago, Indianópolis, Cascalho Rica, Badia dos Dourados, Monte Carmelo, Patrocínio, Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Coromandel, Goiandira, Pires do Rio, Anguera, Luiz Carlos, José Carlos, Walter Santiago, Eduardo Barbosa, Carlos Ramiro, Ararapira, Pica-Pau do Jordão, Ipameri, Cumari, Ponte Terra, bem como as avenidas Belo Horizonte e Cornélia Rodrigues da Cunha. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à FAMEP, solicitando que seja dado devido andamento na construção da praça entre as ruas 8, Silvani Miguel Rodrigues, Manuel da Silva Neto, Sonilda Costa Ribeiro, todas localizadas no loteamento residencial Portal de Fátima. Faz-se necessário propiciar destinação social para este espaço, haja vista que a mesma proporcionar uma opção de lazer aos moradores dessa localidade. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensiva à Secretaria de Saúde, que sejam instaladas divisórias com portas separado por salas na área interna da UBSF do bairro Brasília. O material utilizado para o funcionamento da referida unidade estão guardados no mesmo ambiente, com material hospitalar, material de limpeza, material de cozinha. Se a vigilância for lá, embarga, né? Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo ao procurador do município e às secretarias competentes, solicitando informações sobre o programa de desligamento voluntário, que a gente aprovou aqui nessa casa, a Lei 5.930. Neste sentido, solicitamos as seguintes informações. Qual o custo do PDV em relação às adesões dos servidores? Foi inscrito no PPA? Foi inscrito na LDO? Foi inscrito na LOA? Qual a perspectiva para os servidores que aderiram ao programa receberem? Qual o nome dos servidores que aderiram ao programa? Nome de todos. Os servidores que não estão recebendo salário e o valor do PDV poderão ser contratados novamente, existindo uma perspectiva de ser reavaliada a situação de cada um?
Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Educação, solicitando informações referentes à modalidade do ensino em tempo integral. De acordo com a nova legislação quentinha do governo federal de 31 de julho de 2023, que institui o programa em tempo integral no âmbito do Ministério da Educação, conforme o artigo 3º da referida lei, a União é autorizada a transferir recursos aos estados, Distrito Federal e aos municípios para fomentar a criação de matrículas na educação básica em tempo integral, conforme disponibilidade orçamentária. E no parágrafo 3º, inciso 3, que prioriza as escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Nestes termos, solicito: quantas escolas do município na educação básica ofertam o tempo integral? Quais são as escolas? Quantos alunos por escola são contemplados? Há interesse do governo atual pactuar, através de fomento, com o Ministério da Educação e o FNDE, recursos para esta modalidade de ensino para o ano de 2024? Parabéns pelas proposições. Eu queria assinar esse e os 3 anteriores como proponentes, pois não, se possível. Fechou. Apresenta aqui moção de aplauso a segunda Companhia de Bombeiros Militar de Araguari pelo serviço prestado na contenção do incêndio ocorrido no dia 9 de setembro em uma residência localizada na Avenida Minas Gerais. Considerando todo o desempenho, coragem e agilidade dos profissionais, não podemos deixar de destacar o trabalho do Corpo de Bombeiros que desenvolve no atendimento no município de Araguari. Que se dê conhecimento a essa moção à terceira companhia. Arruma aqui para mim. Gostaria de assinar, vereadora. Pois não. Apresenta aqui uma moção de aplauso à nossa linda, maravilhosa Marieda Fernandes, que é uma jovem artista que, através de sua música, tem se destacado brilhantando os grandes eventos realizados em Araguari, se apresentando com acordeon e viola. Marieda Fernandes representa a mulher araguarina no cenário musical em nossa cidade e na região. A Mariela também participou na apresentação do show festivo em comemoração aos 135 anos do município de Araguari. Apresenta aqui parabéns, na questão como oponente, só permitida, Marieta, tá? Pois não. Gostaria de assinar também, vereadora. Pois não. Apresenta uma moção de aplauso ao senhor Paulo Roberto Lima dos Santos, atleta de corrida de rua, por representar a cidade de Araguari em várias competições regionais, onde tem elevado o nome de Araguari pelas participações e prêmios conquistados. Em destaque, o atleta tem contribuído para a difusão e reconhecimento do município, por meio da divulgação desta modalidade esportiva, conquistando os seguintes prêmios: Corrida Move Engenho em Caldas Novas, 1º lugar. Corrida Ravieira Ruim, em Campo Grande, 2º lugar. Corrida Cris Oliveira, em Coromandel, 2º lugar. Corrida do Diamante, em Coromandel, 2º lugar. Corrida Mauá, em Araguari, 2º lugar. Corrida da Fé, em Abadia dos Dourados, 3º lugar. Que se dê conhecimento dessa moção ao senhor Paulo Roberto, que mora na minha rua, Walter Santiago, 768. Apresento também aqui à mesa da Câmara, depois de ouvido o plenário, moção de aplauso ao senhor Marco Aurélio Fontes Dias, Marcão do Povo, pelo trabalho de auxílio que está realizando em Araguari, voltado para a população mais carente. Que se dê conhecimento dessa moção ao Marcão do Povo, residente na rua Padre Norberto, 174, no bairro Jardim Regina. Para o momento do Marcão, eu vou assinar com a senhora também, tá, vereadora? Para o momento é só. A todos um bom final de manhã e vou voltar a essa tribuna falando da importância das mulheres nos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas principalmente no legislativo, que tive a honra de adentrar em 2001, não batendo para chegar, arrebentando a porta e entrando. E é dessa forma que nós, enquanto mulheres, temos que nos posicionar e ocupar nossos espaços na mesa de decisão, dando nossas opiniões e não simplesmente submissa às vontades somente dos homens. Nós, enquanto mulheres, comandamos o fogão, comandamos o tanque, comandamos a máquina de lavar, comandamos a nossa casa, ajudamos a comandar o nosso bairro e queremos contribuir com o comando da nossa cidade. A todos um bom final de manhã e muito obrigada. Vereador, em tempo, queria assinar aquele da Marieda, se possível, como proponente.